Neste exato momento, no hospital onde trabalho, há pessoas perdendo a vida porque o fígado delas parou de funcionar. E o mais triste é que muitas delas, meses ou anos antes, tinham ouvido coisas como: não acontece nada, é só um pouco de gordura no fígado. Se não dói, não deve ser grave. Com certeza por causa da idade ou só algo que você comeu. E claro, quando a gente ouve algo assim, a gente fica tranquilo. A pessoa pensa que então não deve ser para tanto. Mas é justamente aí que está o problema. O fígado pode começar a sofrer danos lentamente, e esse dano pode avançar em silêncio por anos, ou com sintomas muito sutis e sem um sinal tão evidente que te faça pensar que algo sério está acontecendo. Eu sou o Dr. Veller e hoje quero te ensinar a reconhecer 5 sinais que seu corpo pode te dar quando o fígado não está funcionando bem. Alguns você mesmo pode observar na sua própria casa, inclusive na frente do espelho. E aprender a reconhecê-los vai te ajudar a consultar a tempo, quando ainda é possível agir e, em muitos casos, evitar que o dano continue avançando. Agora, neste ponto, devo fazer um aviso muito sério. Em muitos casos, o fígado pode estar doente e não apresentar nenhum sintoma. Por isso, ao final do vídeo, vou te mostrar algo importantíssimo. Como saber se você, mesmo que se sinta perfeitamente bem, está dentro do grupo de pessoas que deveriam examinar o fígado? E quais são os exames que podem detectar o problema muito antes de chegar a um estágio grave? Muito bem, primeiro de tudo, é preciso entender algo muito simples e você verá que, depois disso, tudo fará muito mais sentido para você. Pensa no seu fígado como uma enorme fábrica que funciona dentro do seu corpo 24 horas por dia. Essa fábrica tem um depósito onde guarda energia para quando você precisar, recebe os nutrientes que chegam dos alimentos e os transforma. Fabrica substâncias indispensáveis para que seu corpo funcione e, ao mesmo tempo, processa e elimina toxinas que, se acumuladas ou circulando, acabariam lhe fazendo muito mal. Em outras palavras, enquanto você dorme, come ou até mesmo enquanto está assistindo a este vídeo, seu fígado está trabalhando sem parar para manter seu corpo funcionando e em equilíbrio. Agora, imagine que essa fábrica comece a falhar. Aos poucos, o lixo se acumula, as toxinas que antes eliminava começam a circular pelo sangue e coisas importantes que seu fígado fabricava começam a faltar. No início, talvez você nem perceba, mas à medida que o problema avança, as consequências começam a aparecer em diferentes partes do corpo. Seus olhos, sua pele, seu abdômen, até mesmo nas suas fezes e urina quando você vai ao banheiro. Dito isso, vamos ver como reconhecer esses 5 sinais principais e o que cada um deles significa. O primeiro é algo que você pode ver diretamente na sua pele. Manchas roxas ou hematomas que aparecem com muita facilidade ou que você não sabe por que surgiram. Um dia você olha para o braço, a perna, o abdômen e encontra uma mancha roxa, mas não se lembra de ter se batido. Ou você nota que, ultimamente, qualquer pequena batida deixa o hematoma muito maior do que o habitual. E com os sangramentos acontece algo parecido. Você pode notar que seu nariz sangra sem motivo e com mais frequência, ou as gengivas ao escovar os dentes, ou que um pequeno corte demora mais do que o habitual para parar de sangrar. E o que tudo isso tem a ver com o fígado? Muitíssimo! Uma das coisas que este órgão fabrica são proteínas chamadas fatores de coagulação, que servem justamente para que, quando você sangrar, um coágulo possa se formar e esse sangramento pare. Se o fígado estiver muito doente e começar a produzir menos dessas proteínas, esse processo demora mais e podem surgir hemorragias, como esses hematomas e sangramentos, com maior facilidade. Agora, o segredo é este. Um hematoma isolado não significa que você tenha um problema no fígado. O que deve chamar a atenção é que comecem a aparecer sem explicação, cada vez com maior facilidade, que os sangramentos se repitam ou, acima de tudo, que isso apareça junto com alguns dos outros 4 sinais que vamos ver agora mesmo. Bem, o segundo sinal é muito mais fácil de confundir com algo normal. Você começa a sentir que sua bateria já não dura o mesmo. Talvez não seja um cansaço extremo, mas você nota que atividades que antes fazia sem problema, agora lhe custam mais.
Você fica sem energia facilmente, precisa descansar com maior frequência ou chega ao final do dia completamente fatigado e sem entender o porquê. Agora, se você dormiu mal, teve uma semana difícil ou fez um esforço maior do que o habitual, sentir-se cansado é completamente esperado. O que deve chamar a atenção é quando isso se torna uma mudança persistente, sem uma explicação clara e, especialmente, quando começa a vir acompanhado de algo mais. Sono excessivo em horários pouco comuns, dificuldade para se concentrar, sentir-se mais lento ou até mesmo certa confusão mental. Em doenças hepáticas avançadas, muitas vezes são os familiares os primeiros que notam que aquela pessoa já não está como antes. E por que isso pode acontecer? Veja bem, quando o fígado está doente, algumas toxinas que deveriam ser eliminadas começam a aumentar no sangue e chegam até mesmo ao cérebro. Uma delas é o amônio, e quando isso começa a afetar o funcionamento cerebral, pode aparecer sonolência, lentidão, mudanças no comportamento ou até mesmo hálito com cheiro de amoníaco em alguns casos. A isso nós médicos chamamos de encefalopatia hepática. Mas atenção, sentir-se cansado por si só não significa que seu fígado esteja doente. O cansaço pode aparecer por inúmeras razões. O que realmente começa a chamar a atenção é quando ele aparece sem uma explicação clara e, além disso, se combina com outras mudanças no corpo. E o próximo é um que muitas pessoas podem notar simplesmente olhando-se no espelho. Sinal número 3. Olhe para o seu abdômen e pense se ultimamente você notou que a barriga está cada vez maior, mais pesada ou até mais tensa. Mas não porque você ganhou peso ou porque acabou de comer. Porque, claro, depois de uma refeição farta, todos nós podemos sentir o abdômen inchado. O problema ocorre quando essa barriga começa a crescer de forma progressiva durante dias ou semanas e surge aquela sensação de que há algo se acumulando ali dentro. E isso é justamente o que pode acontecer quando o fígado está muito doente, começa a acumular líquido dentro do abdômen. A isso chamamos de ascite, e em casos avançados pode chegar a acumular vários litros. Então, você nota que a barriga cresce, a roupa começa a apertar e você pode até ganhar peso, mas não porque está acumulando gordura, e sim líquido. Agora, uma barriga inchada pode ter muitas outras explicações. Gases, prisão de ventre, problemas digestivos. Mas há uma pista que muda bastante as coisas. Quando esse inchaço não desaparece, continua aumentando e, além disso, você começa a notar que outra parte do seu corpo também está inchando, aí sim é preciso suspeitar do fígado. E é justamente aí que aparece o próximo sinal. Número 4. Agora, baixe um pouco o olhar e observe seus tornozelos e suas pernas. Ultimamente, você os nota mais inchados? Os sapatos ficam mais apertados no final do dia? Você pode até fazer algo muito simples. Pressione por alguns segundos com um dedo sobre a área inchada. Se ao retirar o dedo ficar uma pequena marca ou afundamento na pele que demora a desaparecer, isso é o que nós médicos chamamos de edema, ou excesso de líquido acumulado. E por que isso aparece quando o fígado está doente? Preste atenção. À medida que o dano avança, vão se formando cicatrizes no órgão, o que chamamos de fibrose. Quando essa fibrose se torna significativa, o sangue encontra cada vez mais resistência para atravessar o fígado e a pressão aumenta nas veias do abdômen e das pernas. Além disso, um fígado muito doente pode produzir menos albumina, uma proteína que ajuda a manter o líquido dentro dos vasos sanguíneos. O resultado de tudo isso é que parte do líquido pode acabar se acumulando onde não deveria, não apenas no abdômen, como acabamos de ver, mas também nos tornozelos e nas pernas. Agora, cuidado, o fato de seus pés incharem não significa automaticamente que você tem um problema hepático. Isso também pode ocorrer devido a varizes, problemas cardíacos, renais ou até mesmo depois de passar muitas horas em pé. Mas se esse inchaço for novo, persistir, for aumentando e, especialmente, se aparecer junto com um abdômen que também está crescendo, já temos sinais que merecem ser estudados. E o quinto, que vamos ver agora, provavelmente é o mais fácil de reconhecer a olho nu.
Sinal número 5. Aproxime-se de um espelho e olhe para a parte branca dos seus olhos. Ela continua realmente branca ou está começando a ficar com um tom amarelado? Quando os olhos ou a pele ficam amarelos, falamos de icterícia, que muitas vezes é mais notada na palma das mãos. E por que isso acontece? Porque nosso corpo está renovando glóbulos vermelhos constantemente e, ao eliminar os mais velhos, produz uma substância chamada bilirrubina. Normalmente não é um problema. O fígado a processa rapidamente para que possamos eliminá-la junto com a bile. Mas se algo falha nesse processo, a bilirrubina começa a se acumular no sangue e essa cor amarela pode se tornar visível nos olhos e depois também na pele. E atenção, porque às vezes o amarelo não vem sozinho. Algumas pessoas podem notar uma coceira muito intensa em diferentes partes do corpo, especialmente nas palmas das mãos, pernas, abdômen e costas. E também podem aparecer mudanças muito chamativas ao ir ao banheiro. A urina pode ficar muito mais escura do que o habitual, como se fosse chá preto, e as fezes mais claras ou pálidas, como argila. Agora atenção! O fato de essas mudanças aparecerem não significa necessariamente que o problema esteja no fígado. Às vezes, a bile não consegue sair corretamente, por exemplo, por causa de uma pedra que obstrui os ductos biliares, ou até mesmo por algumas doenças do pâncreas. Por isso, se você notar os olhos amarelados, a urina muito escura ou as fezes muito mais claras do que o normal, é importante consultar um médico e descobrir o que está acontecendo. Agora, neste ponto, preciso fazer um alerta importantíssimo. Você pode estar pensando, doutor, eu não tenho nenhum desses 5 sinais, então meu fígado está bem. E não necessariamente. É justamente aí que está o erro que muitos cometem. Antes que a doença hepática avance ou cause sintomas evidentes, o fígado pode estar acumulando gordura, inflamando silenciosamente e até desenvolvendo fibrose enquanto você se sente perfeitamente bem. Então, como podemos descobrir o problema antes que esses sinais apareçam? A primeira coisa é saber se você está no grupo de pessoas que deveria examinar o fígado, mesmo se sentindo bem. E a segunda, conhecer quais exames podem detectar um dano que ainda não é visível por fora. Com relação ao primeiro ponto, preste muita atenção se você está com sobrepeso ou obesidade, ou mesmo se é magro, mas acumula gordura principalmente no abdômen. Também se você tem pré-diabetes, diabetes, triglicerídeos altos, pressão alta ou consome álcool com frequência. E muito cuidado se você já fez uma ultrassonografia do abdômen por qualquer motivo e apareceu aquele famoso fígado gorduroso. Se você tem um ou vários desses fatores, vale a pena conversar com seu médico e avaliar mais profundamente seu fígado, mesmo que você não sinta nada. E como isso é estudado? Geralmente, começa-se com um exame de sangue para avaliar como o fígado está funcionando e para buscar sinais de danos mais avançados. Muitas vezes isso é complementado com uma ultrassonografia ou ela é repetida, caso você já tenha feito uma. Mas atenção, a ultrassonografia sozinha não é suficiente, porque ela não nos diz se por baixo dessa gordura existe fibrose ou cicatrizes. Por isso, em pessoas de maior risco, o médico pode solicitar exames mais adequados, como a elastografia, que ajudam a estimar se o fígado já está se tornando mais rígido ou cicatrizado. E dito isso, aqui vem uma boa notícia. O fígado tem uma enorme capacidade de recuperação. Quando o problema é descoberto cedo e a causa é tratada, muitas dessas alterações melhoram rapidamente e, em alguns casos, revertem completamente. Por isso, não espere que seu corpo tenha que gritar por ajuda para prestar atenção nele.